Cristo! Para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão! Bem-vindo, irmã! Alexia Divina! A leitura orante da Palavra de Deus aqui no canal da RCC BH. Os minutinhos que nós temos para saborear a Palavra de Deus, que é viva e eficaz. E como diz a primeira leitura de hoje, é doce como mel. Senhor, hoje, neste dia, vem nos alimentar com a sua palavra doce como mel, para que a gente possa ser palavra de Deus viva na vida de tantas pessoas que convivem conosco. Que maravilha, né? Obrigado pela sua presença. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que nos ajuda muito. Isso aí. Hoje, gente, que é terça-feira, dia 11 de agosto, estamos na terça-feira da 19ª semana do tempo comum. Hoje é um dia de festa na igreja, celebramos a memória de Santa Clara, uma jovem, né? Quando jovem, aos 18 anos, conheceu seu conterrâneo Francisco e foi contagiada pelo seu estilo de vida. Através dessa amizade, desse relacionamento, ela teve uma profunda experiência do amor de Deus. E essa profunda experiência do amor de Deus tocou de tal forma o seu coração que ela quis colocar a sua vida na pobreza como sinal de correspondência desse amor tão grande que Deus tem por ela e pela humanidade inteira. Pela intercessão de Santa Clara, hoje vamos viver o nosso dia, vamos trilhar os seus passos de experiência do amor de Deus e deixar que o amor de Deus transforme o nosso viver. Mas não é só isso que tem a Alexia Divina de hoje, não. O que o Senhor vem nos falar hoje com a sua palavra? O Evangelho de hoje vai falar sobre a importância de ter um coração de uma criança. Que lindo! Curte aí então, vamos lá para nosso método da Alexia Divina, os 4 degraus espirituais. Convido você a pegar a sua Bíblia, a reservar o seu momento de oração e vamos trilhar. Opa, tá difícil, chegou. E vamos trilhar então juntos nesses 4 degraus espirituais que nós vamos ver hoje, que não é tanta subida, é mais descida. Vamos lá então, no primeiro degrau espiritual, a leitura. Vamos procurar perceber o que o texto diz. O texto de hoje, então, irmãos, é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Vamos ler os versículos 1 a 5 e depois o versículo 10. Mateus 18, de 1 a 5 e depois o versículo 10. Vamos ler o texto, então, com atenção. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então, como é próprio do método, fazer a releitura do texto. Você que está com a sua Bíblia pode reler algumas vezes, ou então fechar os seus olhos e tentar imaginar a cena, o que está acontecendo naquela cena. Como é que o texto começa? Jesus então está lá em Cafarnaum, um lugar onde ele costuma muito ficar com seus discípulos. E aí quem que chega até ele? Os seus discípulos. Então quem são os personagens? Está Jesus e está os discípulos perto de Jesus, se aproximam de Jesus. Para quê? Para fazer uma pergunta. Eles perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus?
procurando encontrar na resposta de Jesus um lugar de glória. Nessa visão que nós temos do mundo, de que é melhor quem está acima de todos, quem manda, quem domina, quem tem poder. Muito parecido com o pecado de Adão, que queria ser mais do que ele é, que queria ser como Deus. O pecado do orgulho, da arrogância, da inveja, querer estar acima de tudo e de todos, como é a proposta dos grandes desse mundo. Mas Jesus pensa diferente. E logo em seguida, que eles perguntaram, primeiramente, Jesus pegou uma criança, chamou. Oi, criança, não sei qual é o nome dela, né? Mas ele chamou essa criança e para servir de exemplo, né? Porque ele tinha que explicar que é uma coisa muito importante. Que por isso, e é por isso também que eu tô aqui, né? Uma criança aqui para explicar também esse texto, para ouvir e para participar desse momento. E logo depois, ele disse que a criança que estava, que era, né, a maior no reino dos céus. Mas por quê? A gente entendeu que a criança é alegre. A criança é alegre, isso é uma tendência de todas as crianças brincarem e verem o lado bom da vida, não levarem a vida assim a sério, tanto, né, a sério. Brincar, se divertir, não pensar em mais nada. Pensar que tá tudo bem e, né, sorrir muito. Ela é dependente. Que a gente brinca, né, pelo menos aqui em casa, que o meu irmão, ele fica chamando aqui, assim, papai, papai, papai. E a gente brinca, né, mas é verdade que ele é dependente, né, ele precisa, né, porque também Deus está disposto a nos ajudar, então por que não pedir, né? Nos momentos mais difíceis assim da vida, a gente tem que pedir ajuda. Muitos adultos falam assim, não preciso de ajuda, eu sou independente, posso sobreviver sozinho. Por exemplo, nesse momento de quarentena, muitas pessoas não rezam, não fazem nada e ficam aí nessa depressão, pensando que não vai dar nada bem, que acabou. Mas muitas vezes é só rezar e pedir a Deus para que dê tudo certo. A criança também é humilde, a criança é simples. Ela é feliz com a simplicidade. Não precisa de ter a maior coisa do universo para ela ficar feliz. Ela pode sonhar em ter coisas bem grandiosas, mas uma coisinha assim já tá bom. Ela já fica feliz com isso. Então, ela é feliz com o que dá. Ela é verdadeira. Pelo menos eu, né? Eu fico com uma mente assim pesada quando eu minto. Eu quase que não consigo dormir à noite. Eu fico pensando nisso, ficando na minha cabeça. Então, eu não gosto de mentir. Então, esse trem de ser verdadeira. E a gente também é direto. Por exemplo, eu quero dormir, por exemplo. Vamos supor que eu quero dormir. Eu falo assim, eu quero dormir, eu tô com sono. Só que a gente não esconde, né? Muitas vezes os adultos não querem falar que tá com sono, não querem falar que precisa de ajuda, né? Isso daí também encaixa nesse dependente. Mas ela é direta, ela fala mesmo, ela não fica enrolando. Então é isso que uma criança, né? Pra você, né? Ter o seu coração de criança pra ir pro céu. Você tem que, pelo menos, ter um pouquinho desses requisitos. Porque é uma coisa importante, né? Amém, que lindo, né? É isso mesmo, o que está em jogo é a nossa salvação, é entrar no reino dos céus, né? E Jesus fala também se tornar pequeno como uma criança, em algumas traduções se tornar humilde como uma criança. E o que é chave realmente é a questão da humildade, se tornar pequeno como uma
uma criança, né? A criança na época de Jesus, ela não tinha muito valor para a sociedade. Quer dizer, aquele que na pergunta queria ser o maior, Jesus dá como exemplo aquilo que maior para a sociedade. Jesus dá um exemplo daquilo que era, vamos dizer, o menor para a sociedade, que era a criança. Para nos mostrar, desprezada, para nos mostrar que o caminho do céu, como a gente falou no início, é como se fosse uma escada para baixo, em que cada um vai reconhecendo a sua miséria, né? Procurando ficar livre do apego, procurando buscar a pureza e principalmente a confiança em Deus. Como nos ensinou Santa Teresinha, que é mestre desse caminho de pequenez, dizendo que ela é uma alma pequena que o Senhor acumulou de tantas graças, mas também como exemplo do próprio Jesus, né? De acordo com Filipenses, fala, sendo ele de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade para com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, o caminho da criança, o caminho da humildade, é o caminho da obediência à vontade de Deus, aos desígnios de Deus, aos propósitos de Deus para a minha vida, com o coração renovado como o coração de criança. E assim, entendendo o que o texto diz, o que Jesus quis dizer nesse texto, vamos já passando para o segundo degrau espiritual. Vamos descer hoje mais um pouco nessa caminhada e procurando perceber o que o texto me diz. E aí eu vou contrastar a minha vida de arrogância com a simplicidade de coração que Jesus pede hoje. É a proposta de Jesus. Eu vou me colocar como uma criança diante de Deus, reconhecendo que diante de Deus eu sou pequeno, reconhecendo que diante de Deus eu me prostro, eu me humilho, eu me abaixo. E vou também buscar os caminhos de Deus, reconhecer como tem sido a minha caminhada de Deus, de obediência à vontade de Deus na minha vida. Porque Deus tem um propósito, porque Deus tem um plano, porque Deus tem um projeto. E esse projeto Deus plantou no meu coração desde que eu era criança, desde que eu era pequeno, desde que eu estava na barriga da minha mãe. E a proposta hoje é visitar esta criança que está dentro de mim, essa criança que eu fui um dia, essa criança que Deus sonha para que eu possa ser. E agora eu vou ler uma poesia do Reverso Poesia. A criança que eu fui um dia. Não é só uma poesia, também como é uma música. Então vou começar. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que me tornei. Isso não aviso, tá falando como se eu fosse adulta, mas eu não sou adulta. É a voz da criança que está dentro de mim. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde os guardo para de sonhar, levo a vida a sério. E ela representa tudo que eu sempre quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar e como quem fala, "Ei, você não tá mais de castigo?" Ela me olhou e disse a coisa mais séria que já ouvi. "Você quer brincar comigo?" Daí agora a gente tem um mini trechinho assim da música, né, que a gente quis adicionar. Desaprendeu a sorrir? Quem ensinou a desistir de ser o que você quer? É uma parte da música. E eu vou olhar para o meu coração e perceber quando que eu deixei a tristeza entrar na minha alma. A palavra de Deus que diz, não entregues a sua alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos.
e vou olhar para mim mesmo e perceber aqueles sonhos que Deus plantou no meu coração. E quando eu desistir de ser aquilo que Deus quer que eu seja, visitando a criança que eu sou, eu vou também olhar para como eu me relaciono em relação às crianças que eu convivo, como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio. Porque a gente não falou no início, mas Jesus termina o texto, como a gente viu, falando que acolher a criança como ele acolhe, ou seja, acolher a criança de acordo com a proposta de Jesus. Porque os seus anjos, não desprezar a criança, porque os seus anjos estão diante do Pai que está nos céus. E aí eu vou perceber se eu tenho tratado as crianças da minha vida com atenção, eu tenho dado a atenção que elas merecem. Tenho tratado com amor, com carinho, com cuidado, com respeito, com dedicação. E principalmente dentro da proposta do texto de hoje, eu vou refletir se eu tenho levado as crianças da minha vida para Jesus. Porque Jesus trouxe as crianças para o meio dos apóstolos, dos discípulos, para o meio dele. E eu tenho levado as crianças da minha vida e eu vou pensar no meu filho, no meu sobrinho, no meu neto, na minha neta, na minha sobrinha, na minha filha. Eu tenho levado as crianças da minha vida para mais perto de Jesus, através da oração, através do ensinamento das coisas de Deus, dos valores. Nós queremos dar tantas coisas materiais, estudo, mas o ensino dos valores e principalmente colocar no coração da criança esse desejo que Jesus fala, o desejo de ir para o céu, de ter a experiência do amor de Deus como Santa Clara teve, de ter a sua vida transformada pela experiência da salvação. E assim, olhando para a minha vida, já vamos passar para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou perceber o que o texto me leva para dizer a Deus. Eu vou entregar o meu coração e pedir para Ele me dar um coração de criança, mas também deixar a criança que está dentro de mim poder rezar para o Papai do Céu. Papai do Céu, eu queria te agradecer por ter uma conversa íntima com você. E eu também queria te pedir para que eu continue tendo esse coração de criança que eu tenho, para que ninguém mais, para que todos, né, não só que estão vendo isso, mas também como todo mundo, ver, né, esse coração de criança se achar nesse contexto. E agora eu também queria dar um conselho, que na verdade eu poderia ter dado até anteriormente no último passo, mas vou dar. Então reflita sobre como você tem agido ultimamente. Se você agiu feliz, se você agiu triste, se você agiu com depressão, se você agiu, como você agiu, e procure encontrar essa criança que você foi um dia, ou que você está sendo agora, né? Vamos pedir para Jesus então, né? Senhor Jesus, mostra no meu coração essa criança que eu fui um dia, transforma o meu coração. Dá-me um coração, Jesus, igual ao seu, coração de criança, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir todo o querer de Deus na minha vida. Desperta essa criança que há em mim, para que eu possa conhecer. Vem, Espírito Santo, levanta os seus braços e clama: vem, Espírito Santo, desabrocha em mim a humildade, desabrocha em mim a simplicidade e principalmente hoje desabrocha em mim a alegria interior, a felicidade interior como fruto do Espírito Santo. Transforma o meu coração no meu coração de criança, tira o meu coração de pedra e me dá um coração novo, Senhor. Amém, amém, amém. E vamos passando já para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu vou tomar posse do poder da palavra de Deus na minha vida, porque esta palavra tem poder.
de transformar o meu coração, como diz no Ezequiel, arrancar do meu peito o coração de pedra e me dar um coração novo, um coração de carne, um coração de criança, e resgatar as virtudes, as características e a pureza da criança que eu fui um dia, da criança que Deus quer que eu seja para eu chegar mais perto de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Alexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.